O Brasil precisa entender o seu problema. Pois bem, foi ao consumo explosivamente o povo brasileiro com o fim do real. E o Brasil, que não tinha modelo de produção, decrescia a sua capacidade de produzir e o consumo explode pelo fim da inflação. Resultado, inauguramos um problema estrutural, que é crescer com base na importação. E aí, vejam bem, 100% de vocês provavelmente têm um celular, um smartphone, 100% importados. O Brasil, 80% dos remédios da farmácia da esquina, importados. 80% do valor de um carro produzido aqui em Betim ou em São Paulo, a mecatrônica, a parte rica do carro, importados. O trigo do nosso pão, da nossa pizza e do macarrão do domingo, importados. 60% do óleo diesel, veja que loucura, o Brasil adotou a política de exportar petróleo bruto barato, de uns 15 anos para cá, e importar óleo diesel e gasolina do estrangeiro. 60% importados. Resultado, explode o consumo, a produção não acompanha, porque o modelo está colapsado, e você apresenta um buraco na conta do país com o estrangeiro, até o limite em que o país quebra. E aí alguém pergunta, mas como o país quebra? Um país é uma instituição permanente, ele não fecha, ele não vai embora, ele não é como um comércio que baixa a porta e bota uma placa lá. Um país, ele quebra, tem vários sintomas, mas o mais eloquente, que mexe com o povo todo, é que o país, ao quebrar, desvaloriza profundamente o valor da sua moeda em comparação com a moeda de troca internacional, que é o dólar. E aqui cabe um parêntesezinho, a gente não compra dólar, mas a gente precisa ajudar o povo a entender que o dólar é um preço relativo que mexe com todos os outros preços da nossa vida normal. A gente não compra dólar, tem um erro repetido para ver se consigo, pela repetição, conseguir que o povão entenda, mas a gente come pão. Pão é trigo e trigo é dólar, porque o Brasil não produz trigo com suficiência. A gente não produz dólar, mas a gente toma remédio. E aí o remédio é importado, a gente tem que pagar com dólar. A gente não come, mas anda de celular, usa informática, etc, etc. Resultado, se eu precisava de R$1 para comprar $1 de trigo, e de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão e do macarrão e da pizza sobe. E eu empobreço sem entender o que aconteceu, porque ninguém me ensinou que câmbio é um assunto que deve ser popular. E eu estou tentando que as pessoas entendam isso. Resultado, Fernando Henrique quebra o Brasil. E aí agora nós estamos chegando na contemporaneidade para eu terminar a minha primeira provocação. Como é que quebra o Brasil? Estou passando da hora, não? Eu me apaixonei pelo auditório, isso é um perigo. Está todo mundo atento, eu mexo assim, as pessoas acompanham, é muito bom. Muito obrigado a vocês. Um velho professor adora isso. Um velho professor ama isso. Voto fica para outra hora, né? Só quem é professor sabe o valor de você estar falando coisa chata desse jeito, todo mundo ligado, todo mundo atento, não dá para ouvir um ronco, nada. Né? Impressionante. Está lá atrás, eu vi, estava lá, eu botei a negada para rir e acordar. Não é verdade, estou brincando mesmo. Então, repare, como é que quebra o país? Desvaloriza o câmbio. Quando o Fernando Henrique se reelege, o câmbio sai de 1 por 1 para 4 por 1. Resultado, na prática, o povão sente, assim que acaba a eleição, que perdeu quase 70% da capacidade de comprar. E aquele amor despolitizado vira ódio despolitizado. Aí veja a nossa tragédia contemporânea. Eu me odeio quando eu chego nessa parte da minha reflexão. Aí o PT cria o movimento Fora FHC e o Lula, meu amigo, assina uma petição de impeachment do Fernando Henrique e vai a Brasília entregar na mão do então presidente da Câmara, Michel Temer. Vocês acreditam? Parece piada, não parece não? Parece piada, é uma tragédia brasileira. Que braço direito na data do Fernando Henrique pega o pedido de impeachment e joga na lata do lixo. E eu dizia, Lula, meu irmão, não faça isso. O remédio para governo ruim não é interromper o mandato. Vamos pressionar, vamos aguardar a nossa hora, porque da hora que a gente fizer um negócio, isso tudo escrito, tá? Não é negócio de profecia de obra feita, não. Tudo tem artigo na Folha de São Paulo, nas revistas, eu escrevendo. E então não faça isso, amanhã um de nós vai para o poder, eles vão fazer a mesma coisa. Bom, passa o tempo. E dá-se então, porque quebrou o Brasil, dá-se ambiente para o Lula ganhar a eleição. O Lula, quando toma posse, preste atenção nesse número, porque este é o desafio contemporâneo do Brasil. O Lula, quando toma posse, a taxa de câmbio, que hoje está em 3,20, em números redondos, 3,20 é a taxa de câmbio hoje, se a gente atualizasse
O Lula tomou posse no Brasil com a taxa de câmbio a R$ 9,20. Olha como é impressionante. Porque o Fernando Henrique quebrou explosivamente o Brasil, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20 no dia que o Lula tomou posse. Eu estava lá, ministro da Integração Nacional. 8 anos depois, o Lula entrega para Dilma a taxa de câmbio, a valor de hoje constante, R$ 1,75. Então, quando o real desvaloriza, a gente empobrece. Porque eu precisava de R$ 1 para comprar um dólar de trigo, passa a precisar de 4 para comprar o mesmo dólar de trigo, então o preço do pão sobe e eu não acompanho. O inverso é verdade. Quando eu tenho um câmbio a 9,20 e 8 anos depois o câmbio está a 1,75, na prática o Lula multiplicou por 4 a capacidade de consumo do nosso povo. Compreende por que muita gente idolatra o Lula? É porque tem razão para fazer isso. Pouco importa se a gente gosta ou não, o fato é que quando o Lula toma posse, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20 e quando ele entrega para Dilma estava a R$ 1,75. Então a população aumentou 4 vezes, na prática, a capacidade de consumir, que eu precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de pão, e eu agora preciso de R$ 1,75 para comprar um dólar de pão. Eu precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de Tilenol, agora eu preciso só de R$ 1,75, 8 anos depois. E aí a pergunta é, por que o Brasil não quebrou? E a gente precisa entender, não quebrou porque isto aí não é um projeto de desenvolvimento, não houve uma resposta para o colapso do velho modelo. Foi uma expansão de novo do consumo, e a população, ao ficar feliz porque expandiu o consumo, gratifica o governante que lhe promoveu isso de forma despolitizada e tende a aplaudi-lo inconscientemente. O Brasil explode o consumo, não equaciona a estrutura do desenvolvimento e da produção. Como eu lhes mostrei no começo da conversa, nós tínhamos 30% do PIB industrial e caindo para 11%. Resultado, aquele buraco na conta do país de importar é o que vai suportar a explosão de consumo. Então explode o consumo e explode a importação. Por que o país não quebra, como quebrou lá atrás com o Fernando Henrique, e vem quebrar com a Dilma, igualzinho ao Fernando Henrique? Porque a China, no caminho oposto ao do Brasil, sai do nada e vira a segunda economia do planeta Terra. E ao crescer a taxas formidáveis de 15%, 16%, 17%, a China importa volumosíssimas quantidades das produções tradicionais do Brasil, fazendo com que os preços dos nossos produtos tradicionais, minério de ferro de Minas Gerais, petróleo, soja, milho, carne in natura, explodissem de valor. Olha aqui o número. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando o golpe de Estado derruba uma presidente honrada como a Dilma, a tonelada de minério de ferro estava sendo vendida a 38. Quando a Dilma toma posse, o Brasil estava vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril por $30. Resultado, na prática, durante o governo Lula, o desequilíbrio apareceu, monstruoso, mas a conta foi fechada por preços artificialmente altos dos produtos tradicionais brasileiros. Nós mascaramos a conta e adiamos para o futuro o problema. Quando a Dilma assume, a crise de 2008 repercute na China e a China cai dos 14%, 15%, 16% de crescimento ao ano para 5%. Resultado, sai do mercado comprador e os preços despencam todos. Aí o Brasil tem uma fratura exposta. Quando o Brasil cresceu 2% ao ano, a última vez foi em 2013, apresentou-se um buraco de 124 bilhões de dólares e nós não tínhamos os dólares mais para pagar porque nossos produtos tradicionais despencaram de preço. Resultado, o país quebra. E quebra como? Passa a reeleição, a Dilma desvaloriza o real em 50%, sai de 1,75 para 4%, a população que estava acostumada com o Lula, 8 anos, só melhorando de vida, de repente, perde metade do poder de compra e fica com ódio. Aí o outro lado faz o quê? Cria um movimento fora Dilma e cria o processo de impeachment. Só que dessa vez cai na mão do Eduardo Cunha, um marginal da quadrilha do marginal-chefe, que é o Michel Temer. E aí, acreditem, não há nenhum exagero do que eu estou lhes dizendo, nem falta de educação ou polidez. Eu conheço essa gente muito de perto. E é inacreditável que o Brasil tenha deixado um homem como Michel Temer chegar à vice-presidência da República
E um homem como o senhor Eduardo Cunha, que é um marginal que está preso hoje. Quando eu dizia isso, o Cid, meu irmão, apontou o dedo, porque a gente sabia quem ele era, fomos mal compreendidos. Hoje ele está na cadeia e o Brasil passando por esse tormento. Então nós chegamos ao tempo presente. O tempo presente, se esse diagnóstico for correto, apresenta os seguintes desafios. De tanto adiar o desenho de um novo projeto nacional de desenvolvimento, o Brasil hoje está proibido de crescer por 3 fatores. O primeiro fator, explodiu ineditamente o endividamento das pessoas e das empresas. Dei o número das pessoas, das famílias, 60 milhões de pessoas com nome no Serasa e no SPC. As empresas estão devendo 2 trilhões de reais, 600 bilhões de reais dos quais estão consignados na contabilidade dos bancos como crédito de recuperação duvidosa. E o Brasil, entre todas as grandes imprudências que cometeu ao longo desses últimos anos, permitiu a mais brutal concentração bancária do mundo. De maneira que hoje nós temos 5 bancos controlando 83% das transações do mercado financeiro. Banco do Brasil e Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander. Isto aí, por exemplo, fez com que eles, na hora que a economia está indo para o vinagre, ganhassem 36 bilhões de reais de tarifa. E faz com que, com a menor Selic, que é o juro que o governo paga, dos últimos anos, eles estejam com a taxa de juros na ponta a 41%, que é a maior disparada do mundo sem rival. Por quê? Porque quem quiser morre na mão deles, porque deixou-se sem competição. Na época que eu fui ministro da Fazenda, o Ceará tinha 5 bancos, Minas tinha 12 bancos, lembra? 12 bancos, Banco da Lavoura, Banco não sei de quê, Banco Real, sumiu tudo, concentraram todos. Minas acho que hoje não tem mais nenhum. Nenhum. Não, no estado privado, inclusive. Não tem mais nenhum. São 5 bancos. Como? BDMG é um banco de desenvolvimento, não vale. BMG. BMG, é verdade. É aquele que a dona está presa? É verdade. Mas é uma titicazinha desse tamanho comparado com o volume. 83% está concentrado em 5 bancos. Hã? Como? Intermédio. Esse é novo, eu não conhecia. E o fato é o seguinte, são muito pequenininhos, todos. 83% estão concentrados e isso explica esse problema. E aí a segunda questão, colapso fiscal, porque todo esse desequilíbrio vira dívida pública. E a dívida pública brasileira está arredondando em 4 trilhões de reais. Desses, 26%, ou seja, 1 trilhão 184 bilhões de reais, vence em 4 dias. Estão preparando para fazer um ataque especulativo contra o real, entre a eleição e a posse, ou no primeiro momento que parecer que algum de nós da oposição vai ganhar a eleição. Está escrito, está tudo anotado, a turma está gravando, porque vão botar a culpa no fulano, no Beltrano, mas eles estão prontos para fazer isso, como já fizeram nas vezes todas que eu tentei demonstrar para si. E por terceiro, o país tem que equacionar essa estratégia de dependência de importados. Por isso que eu demoro no diagnóstico, porque fica óbvio. E o Brasil, ao contrário da média do mundo, tem 5 complexos industriais, para dar exemplo, sem excluir nenhum, onde nós podemos fazer uma reversão espetacular dessa tendência de desequilíbrio. Primeiro, como eu já falei, petróleo e gás e bioenergia. A pergunta é simples, qual é o sentido de um país que tem autossuficiência de petróleo sobrando como o nosso, vender petróleo bruto barato e importar derivados, abrindo mão de uma indústria 4.0 que emprega milhões de pessoas, que rende muito recurso para a nação, etc. Segundo, complexo industrial da saúde. O ano passado, o governo federal brasileiro, gerando emprego na China, na Europa e nos Estados Unidos, importou 17 bilhões de dólares do aparato industrial da saúde. Prótese, cama de hospital, remédio, fármaco, químico, meio de diagnóstico médico, que eu já mencionei ao longo da palestra. Terceiro, a agropecuária mais competitiva do mundo exporta hoje 40% dos seus custos de produção. Ou seja, toda a defensiva agrícola, todos os implementos, tudo isso o Brasil está importando do estrangeiro. Quarto, complexo industrial da defesa. 20 bilhões de dólares é o mercado potencial, só do KC-390 que a Força Aérea desenvolveu junto com a Embraer. E na hora que a Embraer desenvolveu, ficou pronto esse prodígio, canalhas, estão vendendo, entregando a Embraer para a Boeing. Eu quero anunciar aqui, solenemente, que se um dia for presidente do Brasil, esse negócio será desfeito, como toda a entrega do petróleo. Não nós devemos exigir isso de todos os possíveis candidatos, por essa questão simples.
O Brasil tem uma dependência do estrangeiro que nós não podemos mais suportar se nós não invertermos a lógica de produzir algum protagonismo global. E por fim, a construção civil. Aqui não é para efeito externo, mas para efeito de imediatamente começar a responder, sem nenhum insumo importado, que a construção civil não precisa, ao drama do emprego, especialmente começando pelo emprego das pessoas mais pobres, com mais dificuldade de qualificação. Eu queria terminar dizendo, aqui está o desenho, eu canso mais as pessoas no diagnóstico, porque é onde é um brutal dissenso. Se esse diagnóstico for correto, se esses números forem corretos, o debate precisa caminhar para responder a isso. E se nós conseguirmos isso, o Brasil vira esse jogo, eu não tenho disso a menor dúvida. Muito obrigado pela atenção. Então, assim, em poucos minutos tivemos um resumo do último século no Brasil. Fantástico. É uma aula que pouquíssimos têm a oportunidade de ter. Muito obrigado, Ciro. É primordial entendermos, né, de onde surgiu, inclusive, os nossos sentimentos de afastamento aos nossos próximos e até parentes, né, com o nosso ódio e o nosso amor despolitizado. Gostei muito dessa expressão e, infelizmente, elas fazem parte do nosso cotidiano. Isso aí, infelizmente.